Salut! Oi, pessoal! Aconchegue-se. A nossa aula de francês vai começar. Hoje vou apresentar estudantes estrangeiros francófonos do IFPB que vieram fazer um intercâmbio no instituto para vocês perceberem que a língua francesa está mais perto do que vocês pensam. Aliás, você sabe quais países têm o francês como língua oficial? Já escutou falar da francofonia? E sabia que a França tem a sua maior fronteira com o Brasil? Hoje vamos esclarecer isso tudo e vamos aprender umas frases básicas para se apresentar. Lembrando algumas dicas de aprendizagem, anote o vocabulário e as estruturas novas num caderno à parte e repita as palavras em francês em voz alta. Allez, c'est parti! Se présenter, partie 1. Mobilité étudiante, étudier à l'IFPB. Mobilidade acadêmica, estudar no IFPB. Écoute les présentations audio des étudiants francophones en mobilité à l'IFPB. Escute as apresentações desses estudantes francófonos que você talvez já tenham encontrados nos corredores do IF. Vamos começar pela apresentação de Orex. Bonjour, je m'appelle Ores Kounou. Je suis étudiant de la langue portugaise à l'IF. J'ai 23 ans et je suis de nationalité béninoise et j'aime le Brésil. Merci. Merci, Orex. Orex se apresenta, dando o nome dele, a nacionalidade dele e a idade dele, falando também dos estudos dele. Vamos escutar agora a apresentação de Eudora. Bonjour, je me nomme Eudora Makosso Tibinta. Je suis congolaise de Brazzaville et j'ai 19 ans d'âge. Je suis étudiante de la langue portugaise à l'Institut fédéral de Paraíba. J'habite dans l'état de Paraíba, dans la ville de João Pessoa, et le nom de mon quartier c'est Jaguaribe. Merci, Eudora. Da mesma forma, a Eudora se apresenta falando o nome dela, a nacionalidade dela e a idade dela. O Rex é beninense e a Eudora é do Congo. Esses estudantes foram selecionados para estudar a língua portuguesa no IFPB e realizar no final do ano uma prova de proficiência em língua portuguesa. Depois dessa proficiência em língua portuguesa, eles vão entrar em graduação nos institutos de ensino superior brasileiro. O Rex e Eudora, eles vão estudar no Instituto Federal de Campina Grande. Continuando a se familiarizar com as apresentações de estudantes. Trouxe esse material para vocês 3 exemplos de carteiras de estudantes. Carte d'étudiant francophone. Observe les cartes d'étudiants. Quais são as informações disponíveis nessas carteiras de estudantes? Carte d'étudiant numéro 1. Nom, Morel. Prénom, Elena. Date de naissance, 08-04-1990. Carte d'étudiant numéro 2. Pays, République du Cameroun. Filière, télécommunications. Nom, Kouakan Nganku. Prénom, Yannick. Né le 02-09-1992 à Baloum. Carte d'étudiant numéro 3. Nom, Anita Barrera Lopez. Nationalité, belge. Date de naissance, 03-05-89. Institut d'éducation supérieure, Nancy Université. Pays, France.
Organizando as informações. Carte d'étudiant. Quelles sont les informations disponibles sur les cartes d'étudiants? Quais são as informações disponíveis nessas carteiras de estudante? Première information, le prénom, o nome. Deuxième information, le nom, o sobrenome. Troisième information, la date de naissance ou l'âge, a data de nascimento ou a idade. Quatrième information, la nationalité et le pays d'origine, a nacionalidade e o país de origem. Cinquième information, le nom de l'université, o nome da universidade. Sixième information, la localisation de l'université, la ville ou la région d'études, a localização da universidade, a cidade ou a região de estudos. Septième information, le niveau de formation, o nível de formação. Gostaria aqui de dar algumas informações adicionais sobre a organização da formação acadêmica na Europa. Na Europa, a formação acadêmica é uniforme a todos os países da Europa que firmaram o Tratado de Bolonha. Ele se divide em 3 graus, 3 níveis de formação. Primeiro, la licence. La licence, equivalente à graduação, são 3 anos de estudos. Agora, a pós-graduação. Primeiro nível, le master, 2 anos de estudos. E, finalmente, o doutorado, le doctorat, 3 anos de estudos, 3 anos para escrever a tese. Et finalement, la dernière information, la filière de formation ou le département universitaire, também conhecido como l'UFR, Unité de Formation et de Recherche, ou seja, a área de estudos. Já anotou o vocabulário? Então deixa só perguntar alguma coisa. Qual é o ponto comum entre esses 5 estudantes que foram apresentados? Entre esses 5 estudantes que vêm do Benin, do Congo, da República dos Camarões, da Bélgica e da França. Qual é o ponto comum entre eles? Fácil de adivinhar, pois eu já dei algumas dicas. O ponto comum entre eles 5 é que eles vêm de país cuja língua oficial é o francês. Vamos ver quais são os países que têm o francês como língua oficial. Eu trouxe esse mapa para vocês. La francophonie et le français comme langue officielle. Na Europa, quais são os países que têm o francês como língua oficial? L'Europe, la France, la Belgique, la Suisse, a França, a Bélgica e a Suíça. L'Afrique, quais são os países da África que têm o francês como língua oficial? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Le Bénin, o Benin, le Congo-Brazzaville, o Congo-Brazzaville, também conhecidos como a República Democrática do Congo, le Gabon, o Gabão, la Côte d'Ivoire, a Costa de Marfim. E nas Américas, quais são os países que têm o francês como língua oficial? L'Amérique, le Canada e la Guyane française, a Guiana Francesa, que é um território que pertence à França e divide a sua fronteira
com o Brasil. Para maiores informações sobre o francês como língua oficial, vocês podem consultar o site internet da Organização Internacional da Francofonia. Agora, gostaria de chamar a atenção sobre um assunto gramatical. Os países têm gêneros, podem ser masculino ou feminino. Então, como identificar? Vamos ver os países considerados como femininos. Exemplos: la France, la Belgique, la Suisse, la Côte d'Ivoire. Qual o ponto comum ortográfico entre esses países? Esses 4 países terminam com a vogal E. Isso identifica o gênero feminino desses países. Se termina com E, o país é feminino. Os outros serão masculinos. Exemplos: le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Canada. Se o país ou o continente começar com uma vogal, o artigo será L'. Exemplos: l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Resumindo, como saber o gênero de um país? Se termina com a vogal E, é feminino. Os outros são masculinos. Se começar com uma vogal, o artigo será L'. Ok, agora que sabem identificar o gênero de um país, foco nas nacionalidades. Da mesma forma, a nationalité pode ser masculino ou feminino. La nationalité. Écoute la prononciation avec attention. Escute a pronúncia atentamente. A nacionalidade brasileira. Masculin. Brésilien. Féminin. Brésilienne. A pronúncia est différente. La prononciation est différente. Répétindo. Brésilien, brésilienne. Eu sou brasileiro. Je suis brésilien. Eu sou brasileira. Je suis brésilienne. Da mesma forma. Canadense, canadien. Féminin, canadienne. No feminino, a gente acrescenta um N e um E. Repetindo, brésilien, brésilienne, canadien, canadienne, la prononciation est différente. On continue. Français, masculin, français, française, féminin, française. La prononciation est différente. Je suis français, je suis française. No feminino, a gente acrescenta um E. Da mesma forma. Congolais, masculin, congolais, congolaise, féminin, congolaise. La prononciation est différente. Sénégalais, masculin, sénégalais, sénégalaise,
féminin, sénégalaise. La prononciation est différente. Detalhe. Em francês, a junção do A e do I forma o som E. Français, congolais, sénégalais. E a gente não pronuncia a última consoante da palavra. Repetindo, français, congolais, sénégalais. Continuando. Béninês. Béninois, masculin. Béninois, béninoise, féminin. Béninoise. La prononciation est différente. No francês, a junção do O e do I forma o som OA, como se fosse O e A. OA. Exemplo, béninois. Féminin, béninoise, acrescenta E. On continue. Belga. Masculin, belge. Féminin, belge. La prononciation est identique. A pronúncia é idêntica. Da mesma forma, suisse. Suisse, masculin. Suisse, féminin. La prononciation est identique. Pois, como termina com E final no masculino, a ortografia não muda no feminino. Belge, belge. Suisse, suisse. Antes de terminar nossa aula, vamos mergulhar na conjugação e estudar os verbos usados pelos estudantes para se apresentar. Eu trouxe os exemplos aqui. Primeira apresentação de Aurex. Je m'appelle Aurex, dando o nome. Je suis béninois, dando a nacionalidade. J'ai 23 ans, dando a idade. Vamos começar pelo primeiro verbo, porém, antes eu vou apresentar os pronomes pessoais para vocês. Primeiro, je. Je, eu. Segundo, tu. Tu. Já vimos o tu na hora de dirigir a palavra de forma informal para alguém. Tu. Il ou elle. Il ou elle. Ele ou ela. On. Dependendo do contexto, pode se referir ou a nós, incluindo a pessoa que fala, ou as pessoas de forma geral. Nous, nós. Vous, que pode ser vocês, mas pode ser também a forma de dirigir a palavra para alguém de forma formal. E, enfim, il ou elle. Il ou elle. Eles ou elas. Não se pronuncia o S final, o S do plural. Não se pronuncia. Vamos começar pelo primeiro verbo. S'appeler. S'appeler. Chamar-se. Je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Detalhe, eu coloquei em negrito os verbos que se pronunciam da mesma forma, independentemente da ortografia.
On continue. Il ou elle s'appelle. Il ou elle s'appelle. On s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Fazendo a liaison entre o S e o A. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Vous vous appelez. Il ou elle s'appelle. Il ou elle s'appelle. Exemple. Je m'appelle Orex. Je m'appelle Eudora. Segundo verbo. Être. Être. Ser ou estar. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il ou elle est. Il ou elle est. On est. Fazendo a ligação. On est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Il ou elle sont. Contextualizando e dando a nacionalidade. Je suis béninois. Je suis congolaise. Agora, último verbo, o verbo ter. Avoir. Avoir. J'ai. J'ai. Olha aí esse fenômeno. Lembrando que a junção de o A e o I forma o som E. E como começa com uma vogal, a gente vai colocar o pronome pessoal J apóstrofe. J'ai. Contextualisando, dando a idade. J'ai 23 ans. J'ai 19 ans. On continue. Tu as. Tu as. Il ou elle a. Il ou elle a. On a. On a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Il ou elles ont. Il ou elles ont. É isso, pessoal. Respire e tome uma água, que a nossa aula de francês já acabou. Hoje, fomos apresentados a estudantes francófonos do IFPB, estudamos alguns exemplos de carteira de estudantes e analisamos as informações disponíveis nessas carteiras para começar a juntar um vocabulário valioso para, por exemplo, preencher um formulário. Descobrimos os países da francofonia, aprendemos a pronunciar as nacionalidades e demos nossos primeiros passos na conjugação de 3 verbos necessários para se apresentar, os verbos s'appeler, être e avoir, para, por exemplo, falar seu nome, sua idade ou sua nacionalidade. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários da aula no Classroom. E se você quiser aprofundar o tema, pode praticar no Duolingo a lição sobre o verbo ser e estar e o presente Também o vídeo da Celine, o verbo ser e as nacionalidades, pode ser também um excelente recurso para fortalecer a sua aprendizagem. E, finalmente, não esqueça de responder ao questionário junto à aula na sala para validar a sua participação. É tudo por hoje, eu fico por aqui e até a próxima. À la prochaine, salut!